A primeira pergunta que foi feita é: os perfis de aerofólios apresentados no apêndice D do livro são utilizados em aviões ou aqueles perfis são apenas para introduzir esta área? É, e aí uma pergunta relacionada: de onde surgiu o termo NACA para os aerofólios? Bom, primeira, pelo mais fácil, o termo NACA, essa sigla, o acrônimo, né, vem do National Advisory Committee for Aeronautics. É o precursor da NASA. Então, a NACA foi transformada na NASA. A NACA surgiu, eu acho que logo após a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, surge a NACA, que tinha uma tarefa, né, de avançar essa área de aeronáutica, investigar, estabelecer, na verdade, um plano, vamos dizer assim, de ação para o desenvolvimento nessa área. E ficou com esse nome até, eu acho, até a década de 50, mais ou menos. Eu não lembro exatamente o ano em que foi inaugurada a NASA. Mas basicamente a NACA virou a NASA. Tá? E aí eu acho que a NASA também foi ampliada, assim, ou foi investido muito recurso, ou seja, não é simplesmente que mudou de nome, ela foi significativamente ampliada, ganhou muita infraestrutura em vários sítios nos Estados Unidos e se transformou no que a gente conhece hoje como a NASA. Com relação aos aerofólios, é, não, eu acredito, olha, eu não sou projetista, né, de avião, nunca projetei uma asa nem nada disso. Então, mas o que eu acredito, eu posso tentar me informar um pouco melhor, é que inicialmente essa grande documentação que existe sobre esses perfis foi justamente porque foi uma época em que se estava pesquisando as melhores formas de perfis aerodinâmicos. Então, existia uma necessidade de testar vários tipos de perfis com mudanças na geometria, e isso foi um trabalho exaustivo que foi feito naquela época. E que eu acho sim que esse trabalho serve até hoje. A gente hoje, as asas em, por exemplo, em aviões comerciais, elas são bem complexas, né? Não é simplesmente. Você tem esses elementos hipersustentadores que a gente vai falar sobre eles, na verdade, na aula que eu vou postar assim que acabar essa aula, já está pronto, só falta eu fazer o upload para o YouTube, que a gente vai falar um pouquinho sobre flaps, tá? Que são superfícies hipersustentadoras. Vamos falar não falamos aqui nesse capítulo ainda sobre slats, mas também é um tipo de superfície hipersustentadora. E então as asas de aviões comerciais elas são mais complexas, têm vários elementos, partes móveis e então não vão ser iguais aos perfis que vocês viram que tem no apêndice do livro. Mas esses perfis eles podem servir como ponto de partida para o desenvolvimento de novos perfis. Tá? Então os dados são bastante úteis e além disso, muitos desses perfis são usados para para teste de códigos numéricos ou em experimentos, porque no final das contas, pelo menos do ponto de vista acadêmico, você não precisa estar testando um perfil que está sendo realmente usado no avião. Você pode testar, mas para desenvolvimento de código, esse tipo de coisa, em geral, você usa os perfis documentados na literatura, porque tem muito mais oportunidade de conferir com experimentos ou outras simulações. Por exemplo, atualmente eu conduzo um projeto onde a gente estuda um perfil, na verdade, o ruído gerado pelo escoamento em torno de um perfil chamado 30P30N. É um perfil da McDonnell Douglas que, olha, eu nem sei se é usado hoje em dia, mas é um perfil com slat e com flap, tá? Mas ele é amplamente documentado, é usado como um caso de testes, assim, um caso referência, onde muitas pessoas, muitos grupos de pesquisa vão lá, fazem simulações em torno em cima desse perfil de asa e comparam seus resultados.
É claro que os fabricantes vão usar, provavelmente desenvolver seus perfis próprios, tá? Então, mas esses perfis não, nem sempre vão estar muito, ou seja, provavelmente você não vai encontrar desenhos detalhados desses perfis, porque eles são, vamos dizer assim, eles são proprietários, tá? Então, acho que não é só para introduzir a área, e sim é usado do ponto de vista acadêmico e também até como ponto de partida para desenvolvimento de novos perfis, tá? É, então, a terceira pergunta é pergunta aqui sobre voo transônico. Você poderia falar mais um pouco sobre voo transônico? É, eu não sei exatamente o que o voo transônico tem de desafiador. É justamente o fato dele ter geralmente parte do, ou seja, você poder ter situações onde você está, a velocidade de corrente livre é subsônica, mas existem é, regiões do escoamento onde você atinge a velocidade sônica ou supersônica. Então ele apresenta um desafio nesse sentido. É, e ao mesmo tempo em que não é um voo que você, não é um tipo de voo em que você já sabe que você vai estar sempre no regime, ou grande parte do regime operando em regime supersônico. A gente tem que lembrar, né, que qualquer veículo que atinge a condição supersônica vai passar pelo subsônico e pelo transônico, né? Então essa pergunta ficou um pouco pouco específica, né? Eu não sei exatamente o que eu posso falar além disso, né? Se tiver uma pergunta um pouco mais detalhada, assim, nesse sentido, pedir um certo aspecto, aí é mais fácil para eu responder. Aqui alguém pergunta: no caso das forças F1 e F2 serem resultantes para o mesmo ponto, como seria gerado o momento no aerofólio? Aí não, se a força resultante coincide, nesse caso o F1 e F2, aí você sempre pode representar a força em torno de qualquer ponto que você queira escolher, né? Você pode colocar a força em qualquer ponto, só que aí você tem que colocar o momento resultante. Então, se você tem algum ponto que você consiga achar que você não tem momento resultante, então é isso, não tem momento resultante naquele ponto. Não creio que essa situação seja muito comum. Em geral, o aerofólio tende tem um momento resultante no sentido de diminuir o ângulo de ataque. Esse é o momento resultante geralmente que acontece, tá? No caso aqui, pelo gráfico de CL e alfa, vemos que há um CL máximo e que a partir desse ponto ele diminui drasticamente. Isso significa que o avião terá melhor eficiência para subir naquele ângulo de ataque? Na verdade, o avião não vai subir naquele ângulo de ataque porque essa condição de CL máximo ela é logo em seguida você tem o stall. E quando você tem stall, é aquele fenômeno de separação que eu mencionei. Você fica com uma região na parte no extradorso, né, na esteira da asa, que fica uma região de baixa pressão. Você perde sustentação, você aumenta significativamente o arrasto. É uma situação que você, em geral, quer evitar, tá? Então, o stall não é bom. É claro que tem aviões acrobáticos, tem aviões assim, certos aviões que executam manobras militares em combate que passam pelo stall, mas esses aviões também têm geralmente sistemas ou pilotos muito capazes, ou sistemas de controle automatizados também que permitem com que o avião seja voável, entre aspas, tá? Então, em geral, você vai evitar essa situação. Uma razão sustentação sobre arrasto elevada é desejável, mas você não quer estar operando na iminência do stall, tá?
uma próxima pergunta aqui. Não entendi muito bem o conceito de arqueamento. Poderia me explicar o que é e para que serve? É, os perfis arqueados, eles têm a vantagem de gerar mais sustentação, tá? Então ele tem uma função pelo fato o arqueamento promove, né, promove uma aceleração do escoamento no extradorso que diminui a pressão naquela região e você tem uma pressão maior no intradorso e isso gera sustentação. A gente tem que sempre pensar nas forças resultantes em termos das distribuições de pressão e tensão de cisalhamento sobre o aerofólio. Tá? Então essas são as duas formas com as quais, vamos dizer assim, o escoamento se comunica com a asa. Tá? Então ele se faz sentir presente através dessas forças, dessas distribuições de pressão e tensão. Aqui você tem então o bordo de ataque, o bordo de fuga, você tem essa linha que liga os dois, que é a corda, tem a espessura do aerofólio e a distância, ou seja, para cada posição ao longo da corda, você pode marcar a posição onde a espessura, da metade da espessura. E esse desvio aqui entre a corda e essa linha média do aerofólio é o que a gente chama de arqueamento. Não entendi direito o conceito de CP crítico. Poderia esclarecer melhor? O que a gente tem? Quando você tem uma asa, por exemplo, aqui um perfil num voo, no escoamento com número de Mach, um certo número de Mach, por exemplo, 0,3, o escoamento vai acelerar sobre o extradorso. Então, por exemplo, aqui esse ponto máximo aqui, o ponto onde o número de Mach vai ser máximo aqui nesse caso é 0,435, por exemplo. Aí você aumenta a velocidade de corrente livre, aumenta para o Mach 0,5 e nesse mesmo aerofólio, né, o mesmo aerofólio, você tem um número de Mach agora máximo de 0,772. Você vê que aumentou, é maior que 0,5. Mas aí você chega no número de Mach de corrente livre de 0,61 e você descobre que o número de Mach máximo que você tem sobre o aerofólio é 1. Então veja, você está no escoamento subsônico, no entanto, você atinge a condição sônica sobre o seu perfil. Então, esse Mach aqui passa a ser o Mach crítico. É um Mach que origina um número de Mach sônico em algum ponto do aerofólio. Agora, o que é o CP crítico? Tá? Então, isso aqui é a definição de Mach crítico. O CP crítico é o ponto do aerofólio, tá? Onde acontece esse número de Mach igual a 1, basicamente. Tá? É o ponto de CP, é o ponto mínimo de CP. Só que a gente usa para achar esse CP crítico porque os dados de aerofólio, né, eles são para escoamento em geral subsônico, incompressível. Então você procura o CP0 mínimo, ou seja, o caso incompressível, e você corrige para aquele aerofólio. Uma vez que você sabe qual que é o Mach crítico, você corrige o valor de CP através dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui vem da teoria de escoamentos, da teoria de escoamento chamado são as equações linearizadas de Euler, mas isso não é dizer muita coisa para vocês, né? Mas basicamente é um resultado teórico que você consegue obter levando em consideração os efeitos de compressibilidade, ou seja, já não é mais escoamento incompressível, é escoamento compressível, tá? E essa regra aqui é chamada de regra de Prandtl-Glauert. É essa equação aqui que a gente usa, ó. Então, basicamente, você tem o Mach crítico, você tem o valor de CP incompressível, que é o valor mínimo no aerofólio. Então,
Se a gente pega tinha uma curva aqui de CP aqui, ó, por exemplo. Aqui você tem a superfície, o extradorso e o intradorso aqui embaixo. Então, o CP mínimo é o CP nesse ponto aqui, ó, que vai dar menos, aqui nesse gráfico é menor do que, é menos 1, alguma coisa, tá vendo? Essa posição aqui é o valor de CP mínimo. Você pode dizer, poxa, mas você está apontando o ponto maior no gráfico. É que esse valor aqui está com a escala invertida, ó. Se você olhar aqui, ó, os valores negativos crescem para cá e os valores positivos crescem para baixo, tá? É só uma convenção para que o extradorso apareça na parte superior e o intradorso na parte inferior. E também você pode relacionar a área entre essas duas curvas com o coeficiente de sustentação CL. Então essa é a definição de CP crítico. Sucintamente, é o ponto do CP0 mínimo. CP0 quer dizer incompressível mínimo no aerofólio, que geralmente é no extradorso, é corrigido para escoamento compressível. E aí o valor que você usa aqui é o do número de Mach crítico. Por que você usa Mach crítico ali? Porque é o valor, porque o número de... O ponto onde acontece o CP mínimo é exatamente o ponto onde você vai ter a condição sônica primeiro. É o ponto de menor pressão sobre o aerofólio. Aí você também tem... Então essas são as curvas de CP crítico. Tá? E aí você tem uma curva também que você pode determinar que vem simplesmente do processo de expansão do gás, que você pode relacionar CP com o número de Mach de corrente livre e o número de Mach local. E aí quando você... Ou seja, você usa... Como o número de Mach local vai ser o número de Mach local vai ser 1 naquela condição, você consegue obter uma outra equação para CP crítico, que essa equação ela é uma equação que relaciona CP crítico com o número de Mach, e ela é uma equação que é vamos dizer assim, que não independe do aerofólio. Ela é uma função do processo de expansão do gás, que é o ar, no caso, sobre o aerofólio. Que é essa curva tracejada aqui. A curva cheia existe para cada aerofólio, existe uma. E onde as duas se interceptam é que você tem o valor de Mach crítico. E aí você chega no final nessa expressão, igualando essas duas curvas, você chega numa expressão assim. Veja que se eu quiser resolver o Mach crítico aqui, como é que eu faço isso? Ele aparece em um monte de lugar, né? E então não dá para simplesmente isolar o Mach crítico nessa equação. Você tem que solucionar ela de forma implícita ou iterativa. Você tem esse valor de CP0 e aí você vai procurar... Esse aqui seria o CP0, o valor mínimo, né, de CP incompressível. E aí você soluciona isso através de algum algoritmo numérico para achar o Mach crítico, tá? Professor, o senhor poderia explicar as tabelas de coeficientes de sustentação e arrasto que estão no final do livro e como usá-las? Ok, então a gente tem aqui no apêndice D esses diferentes aerofólios, né? Você vê que são gráficos bem antigos, né? Justamente porque são dessa época da NACA mesmo. Então, você tem diferentes curvas. Aqui você vê, por exemplo, coeficiente de sustentação. Você tem coeficiente aqui de momento, tá? Versus ângulo de ataque. Aqui ele está... E aqui são polar de arrasto, né? Você tem coeficiente de arrasto como função do coeficiente de sustentação, tá? Na parte inferior aqui tem mais explicações, né? Ou seja, são um par de dois gráficos por aerofólio, tá? Então, por exemplo, esse é o NACA 1408. Existe uma nomenclatura da NACA, tá?
O primeiro dígito, tá? Esse sistema de 4 dígitos, o primeiro dígito descreve o arqueamento máximo como função percentual da corda. Então, nesse caso, do 1408 seria 1% da corda. O segundo dígito descreve a distância máxima de arqueamento do bordo de ataque em décimos da corda. Então, aqui temos um 4. Então, isso significa que é 4 décimos da corda, ou seja, 40% da corda medido a partir do bordo de ataque. Tá? Então, esse é o ponto de arqueamento máximo. Tá? E os últimos 2 dígitos representam a espessura máxima do aerofólio como percentual da corda, ou seja, nesse caso, 8% da corda. Tem aerofólios da NACA com 5 dígitos também. Então, se vocês acessarem a página do Wikipedia sobre esses aerofólios NACA, você tem toda a descrição lá da nomenclatura e como você reproduzir essas curvas se for necessário, né? Bom, aqui esse dado, né, você vê aqui, você tem diferentes dados experimentais para diferentes números de Reynolds, tá? Você também tem uns dados aqui para flap defletido, ó, tá vendo? Então tem aqui essa parte aqui é o flap e ele pode estar defletido nessa posição. Então você tem alguns dados para esse caso de flap defletido. Você tem várias curvas aqui, sustentação como função do ângulo de ataque e também o momento como ângulo de ataque. As curvas que estão em cima são as com o flap defletido. Tá? O que está deslocado para cima e à esquerda são as curvas com o flap defletido. Veja que aqui para o coeficiente de momento, como função do coeficiente de sustentação, a curva é praticamente constante, o que é esperado, né? Essa é a definição basicamente do coeficiente de sustentação. Desculpa, de momento, no centro aerodinâmico. Você pode pensar nessa curva de CL, principalmente quando para pequenos valores, o CL é aproximadamente diretamente proporcional ao ângulo de ataque alfa. A gente escreveu isso. Então, veja como o CL é basicamente linear para ângulos de ataque próximos de zero. Ó. É praticamente linear nessa região. Então, por isso que a gente pode interpretar quando vê esse gráfico aqui de CD em função de CL, isso aqui é aproximadamente, você poderia pensar nisso como sendo alfa, não o valor numérico, né? Mas assim, aqui é alfa pequeno, à medida que você caminha para a direita, você vai também aumentando o próprio valor do ângulo de ataque. E aqui são os diferentes números de Reynolds. Note que a curva de CL muda muito pouco aqui com o número de Reynolds, não tem quase mudança de número de Reynolds. Mas a curva de CD muda bastante com o número de Reynolds. Para o Reynolds maior ela vai subindo, tá vendo aqui? Por que algumas aeronaves usam diferentes aerofólios numa mesma asa ao longo de sua envergadura? Boa pergunta. A gente sabe, né, e esse é um assunto que a gente vai tocar agora na videoaula dessa semana, é que o escoamento em torno de uma asa é um escoamento tridimensional. Até aqui a gente falou de escoamentos basicamente bidimensionais. E no escoamento tridimensional, a gente vai ver que tem alguns efeitos interessantes, né? Um deles é o de arrasto induzido, que vai ser abordado, mas o escoamento em diferentes pontos da asa vai ser diferente. E por que você usaria por que você usaria, por exemplo, um perfil diferente na ponta da asa versus na raiz da asa? Bom, em geral, a ponta da asa são onde você tem as superfícies de controle, como os ailerons, né, que vão ser responsáveis, entre outras coisas, né, tipo pelo movimento de rolagem. Então, nesse caso,
são superfícies de controle, como o próprio nome diz, eles exercem um papel muito importante, né, no voo. É, e você não quer, por exemplo, que naquela região você, por exemplo, tenha stall naquela região onde estão essas superfícies de controle. Então, você prefere que o stall aconteça em uma região mais próxima ali da fuselagem. Então, se é que vai acontecer inicialmente, porque uma vez que você entra em stall, você vai precisar controlar, né, o seu avião para tirar ele da condição de stall. E se você está sem as suas superfícies de controle, isso pode ser mais difícil. Então, essa pode ser uma razão pela qual você escolhe um perfil diferente. Você também pode usar perfis diferentes para gerar uma certa distribuição de sustentação que minimize, por exemplo, a questão do arrasto induzido, que é algo que vocês vão aprender agora nessa videoaula. Isso é um aspecto bastante importante também. Reduzir o arrasto induzido. Então, teoricamente, existe um tipo de asa plana que te dá uma distribuição de sustentação que minimiza esse arrasto induzido, que é uma distribuição elíptica, basicamente uma asa elíptica também, mas é pouco. Então, até alguns. Acho que você vai encontrar alguns aviões antigos com asa elíptica. Eu acho que se não me engano, o Spitfire. Mas isso não é usado hoje em dia muito, né? Pelo menos não é do ponto de vista construtivo também muito prático esse tipo de asa. Então mas você tem outras formas que você pode gerar uma distribuição de sustentação e que minimize o arrasto induzido, usando, por exemplo, torção na asa ou até perfis de asa diferentes ao longo da envergadura da asa, ou também elementos como os chamados winglets, né, que você encontra em alguns aviões, em vários aviões comerciais. Hoje em dia você encontra winglets, que são essas pequenas as aletas, que eu acho que eles chamam, na, nas extremidades da asa. Tá? Então tem outras formas de lidar com essa questão do arrasto induzido. Bom, então em termos das perguntas que foram feitas, são essas. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada nos exercícios que vocês solicitaram. Bom, vamos lá. A pergunta diz, né? A razão de sustentação L sobre D para uma asa ou aerofólio é um parâmetro aerodinâmico importante. Na verdade, ela é uma medida direta da eficiência aerodinâmica da asa. Agora eu estou entendendo a pergunta lá sobre eficiência aerodinâmica. Sim. Se uma asa é arfada em uma série de ângulos de ataque, L sobre D aumenta inicialmente e alcança um ápice, então diminui. Considere uma asa infinita com aerofólio NACA 2412. Estime o valor máximo de L sobre D. A gente está falando sobre o 5.6. Tá, ele quer para o aerofólio, o NACA 2412. E você quer saber o L sobre D, vamos colocar assim, máximo. Como é que faz isso? A gente sabe que CL é igual... e aqui a gente está falando de... aerofólio, então a gente usa a letra minúscula. Tá? L sobre Q infinito vezes S. E a gente sabe que CD vai ser igual a D sobre Q infinito vezes S. Então veja, se eu dividir CL por CD, eu vou ter a mesma coisa. Isso é igual a L sobre D.
porque o Q infinito S vai cancelar. Então, uma forma de eu estimar L sobre D máximo é eu olhar se é L sobre CD. Se a gente olhar lá o nosso livro, se você olhar esse gráfico, né, bom, onde que o CL está máximo? O CL está máximo próximo da condição de stall, né? E o valor de D máximo, desculpa, o D mínimo está na região, o D mínimo vai estar na região de pequeno ângulo de ataque aqui, né? É o valor de D mínimo. Mas nessa região de ataque, ângulo de ataque pequeno, você tem um L pequeno também, tá? Então é mais provável que aconteça nessa região aqui. Então, para você ter certeza, eu escolheria alguns pontos aqui. Por exemplo, um ponto aqui muito próximo do stall, um mais aqui no meio e um pouco mais abaixo. Tá? E para esses pontos aqui você vai ter o valor de CL. E você vai achar para esses mesmos ângulos o valor de CD como função, na verdade, do próprio valor de CL que você achou nesse gráfico aqui. Tá? Então, por exemplo, para 8 graus você vai achar um valor de CL de em torno de 1, alguma coisa. Aí você vem para esse gráfico aqui, 1, alguma coisa, está por aqui. E você vê qual que é o valor de CD para aquele teu valor de CL. E aí você divide um pelo outro e acha o valor de L sobre D. Mas aí você tem que selecionar a curva adequada, tá? Então, aqui tem diversos números de Reynolds, você tem que selecionar o número de Reynolds que está mais próximo daquele valor que está solicitado, tá? Os 5.8, tá? É o do cone de Mach. Vamos lá. Considere um míssil supersônico voando em Mach 2,5 a uma altitude de 10 km. Suponha que o ângulo de onda de choque a partir do nariz é aproximada pelo ângulo de Mach, que é dado por esse ângulo aqui, né? Mi. Bom, vocês primeiros têm que saber que isso aqui eu acho que já foi dado lá no... A gente já viu o seno de... seno... Ah, não, peraí. Deixa eu... a gente tem que... seno de Mi é igual a 1 sobre M. Tá? Então, isso é uma relação que sai do triângulo de Mach que a gente pode construir. Seno de Mi é igual a 1 sobre M. Então, com isso, você tem o número de Mach e você acha o Mi. Então, a gente sabe qual que é esse ângulo Mi. Tá? Então, esse é um dado importante. Tá? Então, veja bem. Se você sabe qual que é o ângulo Mi, você sabe que esse ângulo aqui também é Mi, né? Se esse aqui é Mi, esse aqui também é, né? Esse ângulo aqui vai ser Mi também. E, bom, aí a pergunta é: a que distância do nariz do veículo a onda de choque vai afetar o solo? Então, olha só, se isso aqui é 10 quilômetros, basicamente o que ele está querendo saber é esse ângulo, essa onda de choque aqui vai fazer um... Na verdade, ela é uma onda de Mach, né? Ela vai fazer um ângulo, esse ângulo aqui, Mi, que vai ser igual a esse ângulo aqui, e você tem essa altitude aqui, você quer saber exatamente essa distância aqui, D, é o que você quer saber. Então, basicamente, o que, que você sabe? Você sabe que a tangente de Mi é igual a H sobre D. Portanto, D vai ser igual a H sobre tangente de Mi. E se você consegue, você sabe o número de Mach, você sabe o seno do ângulo, então você consegue colocar aqui na fórmula da tangente e achar o D. Acabou o problema. Se você lembrar do ângulo de Mach, do cone de Mach aqui, você vai ter um triângulo que é assim, onde esse ângulo aqui é de 90 graus. Aqui você tem basicamente
Aqui você tem 1, aqui você tem M, acho que é isso. Esse aqui é o ângulo que a gente chama de Mi, e aqui a gente tem M. Então, se você olhar para isso aqui, ó, o seno de Mi, o que, que é? É cateto oposto, que é 1, sobre cateto sobre hipotenusa, que é M. Exatamente essa relação aqui. E eu posso obter desse triângulo aqui de Mach, eu posso obter o ângulo, a tangente de Mi. A tangente de Mi vai ser o quê? Vai ser cateto oposto, que é a 1, sobre cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente? É esse aqui. Mas qual que é o comprimento disso aqui? Pelo teorema de Pitágoras, isso aqui vai ser igual a... Isso aqui é hipotenusa, né? Então vai ser igual a raiz quadrada raiz de m ao quadrado menos 1. Tá? Então isso aqui vai ser a tangente de μ, ou seja, d vai ser, você simplesmente ser 1 sobre tangente de μ é raiz de m ao quadrado menos 1. Então essa é uma forma de você achar diretamente a distância d, sabendo a distância h, que você conhece, que é de 10 km. Tá?